Oi, pessoal. Sou a professora Raquel Bioni de português, trabalho na Escola República de Portugal e o tema da nossa aula de hoje é figuras de linguagens. A figura de linguagem, ela aparece tanto na fala quanto na escrita, é muito frequente também em poesias e canções, porque ela deixa a mensagem bem mais expressiva, bem mais clara de se entender. Só que antes a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, a denotação ou sentido denotativo é o sentido real da palavra, é o sentido que o dicionário nos dá sobre uma palavra. A gente chama de sentido literal. E o sentido conotativo é o sentido figurado, é o irreal, é o que a gente fala de metafórico, que não é literal, tá? Eu tenho dois exemplos aqui de sentido denotativo e sentido conotativo. Denotativo: os domadores enjaularam a fera. Conotativo: ela ficou uma fera, ele é fera na matemática. Então tá aí a diferença entre um e outro. Quando a gente vê lá que ela ficou uma fera, a gente entende que ela ficou nervosa, ela não gostou do que ela ficou sabendo, por exemplo. Ou ele é fera na matemática, ou seja, ele é muito bom na matemática. Isso aí é o sentido conotativo. Já o sentido denotativo, os domadores enjaularam a fera, ou seja, tinha um bicho feroz, que pode ser um leão, um tigre, uma pantera. Eles conseguiram domar a fera e colocaram na jaula. Então esse é o sentido literal da palavra fera. Essa videoaula, gente, eu vou dividir em duas partes, porque esse conteúdo é um pouco longo, então para não ficar tão cansativo, eu vou fazer ele em duas partes. Então vai ser um pouquinho diferente dessa vez, tá? Eu vou ler o significado de cada figura de linguagem, ou melhor, de uma grande maioria que eu selecionei, e aí eu dou o exemplo para vocês. E através dos exemplos vocês vão conseguir identificar, porque não é tão difícil de compreender ou de repente visualizar, tá certo? Então, o nosso primeiro exemplo é a comparação, tá? Eu tenho lá: seus olhos são como jabuticaba. A comparação, gente, ela qualifica uma característica parecida entre duas ou mais, ou dois ou mais elementos. Então a gente tem aí os olhos e a jabuticaba. E o como é o que estabelece a comparação. Próximo exemplo, a gente tem a metáfora. A metáfora: você é luz, é raio, estrela e luar. Música, trecho de uma música do Vando. Estabelece uma relação de semelhança, diferente da comparação. A comparação, eu tenho duas coisas. Aqui não. Aqui eu tô falando que você é luz. Não há a possibilidade de alguém ser luz, ou de alguém ser raio, ou estrela, ou luar. Então essa é a metáfora, quando a gente estabelece uma semelhança de algo com alguma coisa. Você é uma flor. Esse não é o sentido literal, a pessoa não pode ser uma flor. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que ela é delicada, que ela é doce, que ela é suave, tá certo? Depois, metonímia. Eu li Machado de Assis. O que é uma metonímia? É a substituição lógica de uma palavra por outra. A gente não lê Machado de Assis, a gente lê uma obra de Machado de Assis. Eu costumo
me depilar com Gillette. Gillette é a marca, gente. Eu costumo me depilar com Presto Barba, com uma navalha, por exemplo, tá? Catacrese. As pernas dos óculos, os pés da mesa. O que vem a ser a catacrese? Emprego de um termo por não haver um termo próprio. Por exemplo, pé da mesa. Não tem uma palavra certa. Então, a gente adapta. Isso aí é a catacrese. Perífrase. Cidade-luz. A grande maçã. Qual que é a cidade-luz? É Paris. Qual que é a grande maçã? É Nova York. Então, isso é uma perífrase, que é o uso de uma palavra para designar uma outra palavra ou um outro termo. Sinestesia é a mistura de diferentes impressões sensoriais. A gente tem aí o doce som da flauta. Doce ligado ao paladar e som ligado à audição. Isso é uma sinestesia. Antítese. Uma noite longa, uma vida curta. O que é a antítese? É o emprego de duas palavras na mesma oração com sentidos opostos. A gente tem aí longa e curta. Canção do Paralamas do Sucesso. Eufemismo. Quando a gente ameniza ou suaviza um fato. Quando eu digo assim para a criança, o vovô foi para o céu, ao invés de falar o vovô morreu. Então, esse foi para o céu é um eufemismo, quando a gente abranda um problema, quando a gente suaviza um fato. Paradoxo. Diferente da antítese, o paradoxo é o emprego de duas ideias contraditórias. A gente tem uma canção do Legião Urbana. Mudaram as estações, nada mudou. Se as estações mudaram, como é que nada mudou? Tá? Então é o paradoxo. Hipérbole. Hipérbole, gente, conhecido como exagero. Quando eu digo lá, eu estou morta de fome. Ninguém morre de fome. Eu estou com fome. Ele morreu de rir com aquela piada. Não, ele riu muito, ele riu demais. Ironia. A ironia é muito usada, né? Quando você fala uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, ele é um santo. Na realidade, o que eu tô dizendo? Que é o contrário, né? Que ele é um diabinho, que ele é malvado. Então, a nossa primeira parte da nossa videoaula termina por aqui, tá bom, pessoal? Eu já vou começar a próxima. Obrigada!